Quais são os elementos de investigação que nós temos para a gente saber quando a espiritualidade pentecostal estava assim de forma forte, manifesta na igreja? Você vai procurar principalmente por esses dois elementos: batismo no Espírito e carismas, não é? Então é assim que você vai estudar. Quando você lê uma história de santo, e é muito bom ler a história de santo, é importantíssimo ler, né? Quando você vai ler uma história de santo, de repente aparece ali no meio da história de um santo que ele fez um milagre. Você que é da espiritualidade pentecostal, o que você vê ali? Você vê um rastro do pentecostalismo ali na história daquele santo. Quando você vê um carisma, e quase todos os santos foram carismáticos, né? Você vê o quê? São rastros do pentecostalismo. Quando você vai estudar no curso da história da igreja a força, o impacto da espiritualidade pentecostal se manifestando no curso da história do cristianismo, eu não quero falar só igreja, senão a gente fica assim, muito apegado à visão da igreja católica, mas no cristianismo em si, você vai então procurar por esses dois sinais de evidência: batismo no Espírito e carismas. Então, olhando dessa forma para a história, é que nós vamos demarcando momentos fortes, né, do pentecostalismo na igreja. Então, a gente também vai se perguntando sobre a cessação dos carismas como elementos comuns nas comunidades cristãs. Isso é uma coisa que a gente vai estudando, né? Que é a pergunta que surge, né? Se a igreja começou desse jeito, por que a igreja ficou de outro jeito, né? Por que a igreja chegou num ponto em que uma profecia é uma coisa extemporânea à vida natural da igreja? A gente não vai numa missa e de repente alguém se levanta e fala uma profecia. Mas por que nós chegamos nesse ponto? Porque a missa não é lugar para... Mas como que a missa não é lugar? Quando você vai ler em Coríntios 14, o que você lê? São Paulo está dando instruções sobre como deve ser o culto da Assembleia. É a missa, que nós chamamos missa hoje. Ela se tomou de uma forma ritualística, de um ritual que os carismas não participam mais desse ritual. Mas você ainda encontra traços, porque você também não consegue dissociar o cristianismo totalmente da espiritualidade pentecostal. Então você ainda encontra esses traços nos documentos, na liturgia, você vai encontrando esses traços. Para quem é sensível, né, vai percebendo esses traços que o pentecostalismo marcou na história do cristianismo. Mas por que foram cessando? O que aconteceu? Como é que é essa história? Como é que é esse caminho? Então, na primeira carta aos Coríntios, a gente percebe que Paulo comunica que todas as comunidades, o que ele espera delas? Ele espera que as comunidades sejam plenamente carismáticas. Isso aí está claro nas epístolas paulinas. É isso que ele quer. No fim da carta aqui, pode pegar a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 14, o que São Paulo fala? Lá no versículo 33b. 1 Coríntios 14, 33. Como acontece em todas as igrejas dos santos aí mais no sentido de separados, né? Aqueles que vivem a fé. Estejam caladas. Não, isso aí não. Nem vou passar por isso aqui, porque isso aqui não é o momento para explicar isso. Vamos passar para frente. Tem explicação para isso, mas não é o momento. Porventura, se alguém se julga... Aqui, por conseguinte, irmãos, é o finalzinho lá, 39. Por conseguinte, irmãos, aspirar ao dom da profecia e não pensais que alguém fale em línguas, mas tudo se faça com decoro. Mas espera aí, eu não é porque eu estou falando de cabeça, eu vou ter que achar aqui. O que fazer, pois, irmãos, quando está se alguém...
é o momento em que ele diz que isso que ele está escrevendo para a igreja de Corinto é o que ele escreve para todas as igrejas. Aonde que está isso? Depois alguém acha aí, está na 1 Coríntios 14, né? E ele diz que o que ele está escrevendo para eles, o que ele está falando para eles, né, é o que ele fala para todas as igrejas. Mas tudo bem, depois a gente acha isso, tá bem? Acho que é o 26, né? 26? 14, 26, que Leia para nós. dizer, irmãos, vos eu lhes que dentre vós tem um cântico, um ensinamento, uma revelação, um discurso em língua, uma interpretação a fazer, que se faça de modo a edificar. Não é essa parte, eu estou meio perdido aqui, mas é a parte que ele diz que o que ele está prescrevendo para a igreja de Corinto é o que ele diz a todas as igrejas. Mas depois eu acho isso, depois a gente conta, mas de fato há isso, tá? São Paulo diz, o que eu estou escrevendo para vocês, que vocês devem fazer, como deve ser a reunião de vocês, é como eu digo que deve ser a reunião de todas as outras igrejas, é isso que ele está querendo dizer, né? Mas enfim, vamos em frente porque há muito assunto aqui. Então, no início, então, eu vou colocar aqui uma pergunta agora, em forma de uma pergunta. Renato, por que os carismas cessam? Mas não é que os carismas cessaram na igreja. O Maico acabou de falar uma situação em que os carismas estão cessando, até mesmo dentro das comunidades carismáticas. Por que essas coisas acontecem? Por que os carismas cessam? Se alguém te fizer essa pergunta, como você responderia? Por causa da inconstância tibia, talvez. Uma forma. Há outras formas de resposta? Eu acho que também é uma coisa que a gente até comentou ontem aqui, que nós mais novos começamos a parar de ouvir os mais velhos e pegar aquilo que vem ali, a história, né? É uma e a outra. gente vai se perdendo aquilo ali, então a gente vai tentando reescrever da nossa forma aquilo que Deus suscitou lá atrás. Uma outra forma de resposta? Alguém tem mais alguma? Falta de unidade. Unidade. Porque a primeira vez que ele veio, eles estavam todos ali no mesmo lugar, sabe? Então, eles estavam obedecendo, estavam no centro da vontade de Deus, sabe? Estando no centro da vontade de Deus, obedecendo, Deus estava. E todos reunidos no mesmo lugar. Nenhuma mulher falou, vou perguntar para as mulheres, por que será que cessam os carismas nas comunidades? O que leva a cessar os carismas nas comunidades? Ela aqui não vai falar nada porque ela é do quê? Da espiritualidade. E aí? Eu sei porque eu li seu livro, então não vou falar. Não, deixa eu dar um. Vamos ver as mulheres. Já que nós quase tropeçamos aqui, porque é para a mulher não falar nada, né? Vou falar para as mulheres falarem. Gui, se alguém te fizer essa pergunta, minha irmã, fingiu até que não viu ela. Se alguém te fizer essa pergunta, como é que você responde? Você, como é que responde? Eu acho que pela falta de experiência, às vezes adquire muito conhecimento, mas não é como se não praticasse. E aí vai. A ausência de mestres para ensinar. De repente eu acho até que pode. Tem isso, tem essa forma. Do Espírito Santo também. Tem essa forma. O experimentar tem que, né? Como é que se diz? Você tem que ser retroativo. Você tem que, né? Você tem que. Retroativo não, não é retroalimentativo, vamos dizer assim, né? Retroalimentar. Você está constantemente alimentando a experiência com o Espírito Santo, com os carismas. Ensinando. Você mantendo a experiência viva. Mas existe também o outro lado, a falta de conhecimento também. Nesse sentido aí vai o que ele falou, né? Você vai se perdendo da trajetória, daquilo que foi um sentido de ensinamento que as pessoas foram tendo dentro da renovação.
A gente entrava por um caminho, bem no começo, quando eu comecei na renovação era assim, a gente fazia um seminário de 9 semanas, você ficava, nossa, eu fiz na casa da tia, no grupo de oração da tia Laura. Aí a gente fazia 9 semanas, quem pregou no meu seminário eu lembro até hoje, eu lembro do Júlio Brebal, o Felipe Aquino pregou no meu seminário, o Padre Jonas pregou no meu, também eu tive um pouco de sorte. Eu tive uma certa. Se você quiser fazer um apêndice pequeno de quem foi a tia Laura, que muita gente não conhece. Ah, é? Quem é a tia Laura? Tia Laura foi a primeira pessoa assim, no Brasil a ficar conhecida no Brasil pelo Ministério de Cura e Libertação, dentro da Renovação Carismática. Ela apareceu no Fantástico. Eu já estava morando em Porto Velho quando apareceu eu acho que até tem no YouTube isso, sabe, a matéria que o Fantástico fez com ela lá em Lorena. Era uma pessoa assim, agraciada do Ministério de Cura, inclusive cura por telefone. Ela ficou muito conhecida porque gente do Brasil inteiro ligava para ela e ela rezava com as pessoas no telefone. Se fosse nos tempos de hoje, ela seria a mulher do computador, né? do celular. Mas, enfim, era um ministério de cura assim e de libertação também. Tive a graça de algumas vezes viajar Padre Jonas para pregar, eu, Luzia e tia Laura para ser conduzido com palavra de ciência, com palavra de sabedoria para ajudar o Padre Jonas na pregação, na oração. Para vocês terem ideia do Ministério de Libertação que a tia Laura tinha, eu vou só fazer uma interrupção, contar uma pequena historinha. Lá em Lorena, um casal, a gente estava almoçando em casa, e alguém chegou, bateu lá em casa, e falou, Alba, Danúncio, por favor, vocês precisam orar por uma pessoa, tal, um casal. Aí nós chamamos, eu nem lembro como que a gente fez lá, que a gente chamou Paulo César da Silva, que hoje é um dos grandes teólogos, só que é um homem muito desconhecido no Brasil. Mas o Paulo César da Silva tem, eu penso que ele tenha mais ou na mesma medida ou mais talvez do que o Felipe Aquino, que é muito conhecido por ser uma pessoa de muito conhecimento. Uma pessoa maravilhosa, o Paulo e a esposa dele, a Vilma. Então fomos meu pai, minha mãe, eu tinha 13 para 14 anos. É coisa de louco de carismático, né? Carismático no começo fica doido, né? E meus pais também estavam todo mundo meio maluco nesse tempo aí. E aí, o Paulo e a Vilma, e eu acho que tinha mais uma pessoa. E nós fomos lá, chegamos lá, era uma casa pequena, e era um dia muito quente. Lorena é uma cidade mais quente, né? Lorena faz calor, né? Lorena é sempre 1 ou 2 graus acima de Taubaté. Taubaté já não é uma cidade também tão fria. Bom, e era um calor, gente, mais um calor. Nós entramos numa casinha baixinha, pequena. Quando fomos entrar, eu lembro que entramos assim, eu não sei se entramos pelo lado errado, porque entramos pelo lado do terreiro de Macumba. Atravessamos um salão que tinha umas imagens, um negócio assim, entendeu? Já impactados. Quando entramos no quarto da mulher, a gente sentiu frio. Num calor absurdo, a gente sentiu frio. Nós começamos a orar no quarto dela, a mulher suspendeu da cama assim, sei lá quanto, levantou da cama. Nós oramos, a única coisa que conseguimos foi que o corpo dela amolecesse e ela ficasse maleável na cama, porque ela estava dura, que não uma pedra. Assim. O marido dela, desesperado, apavorado. E aí nós fomos lá e conseguimos tirar. Vamos levar ela. Aí tinha a Canção Nova, que nesse tempo não era Canção Nova, a comunidade Canção Nova nem existia. Mas o Padre Jonas tinha uma casa que ele morava no centro de Lorena. Ele morava acho que no seminário, mas ele passava o dia ali, ele tinha um escritório dele. E tinha 2 capelas lá. Tinha uma capela que era uma capela grande assim, que a gente fazia grupo de oração e tal, e tinha uma em cima, que era uma capela menor. Eu estou confundindo a história.
Eu estou confundindo o casal. Era outro casal esse. Eu estou confundindo a história total. É uma história muito parecida, mas eu estou confundindo. Essa história que eu estou contando é de uma pessoa que, depois de passar pela libertação, ela teve um caminho tão meteórico dentro da renovação que se tornou coordenadora da renovação lá em Lorena. Mas eu estou confundindo. A história que eu quero contar é de um outro casal. Nós conseguimos tirar esse casal lá de dentro. O homem parecia um touro, era um baita de um homem grande, sabe, forte. E a mulher era assim, mirradinha, coitada, sabe, era até um contraste. Mas ela também estava assim, há muito tempo, sob obsessão ali do espírito maligno, que ela também estava emagrecendo e tudo. Mas enfim, tiramos esse casal, vou apressar a história, e a gente começou a orar por eles, e houve um momento em que a gente levou eles para Canção Nova, lá, para essa casa que a gente chamava Canção Nova, que nem existia ainda Canção Nova, e nós separamos. Os homens ficaram orando por ele embaixo, e as mulheres foram orar pela mulher em cima. E aí os dois começaram, ao mesmo tempo, a sair como serpente, assim. E a mulher ia escapar pela escada. O homem também, a gente não conseguia mais pegar ele lá dentro. Aí a gente continuou orando, eles se acalmaram, nós juntamos os dois na capela, e os dois começaram, eles tinham uns tapete muito grande na Canção Nova, ali na capela, e eles se enfiaram por debaixo daquele tapete tudo enrolado, a gente não conseguia mais nem orar direito. Nós começamos a ficar preocupados, porque as horas estavam passando, horas e horas, e a gente naquela oração. E aí nós fomos pedir ao bispo. Meu pai foi lá falar com o bispo nesse tempo. O bispo era Dom João Hipólito, para fazer um exorcismo, porque a gente já estava ficando extenuado de orar ali por eles e não era liberto. Aí meu pai foi falar. Aí Dom João Hipólito falou: Danúncio, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos ter, como é que ele, assim, tipo, vamos ser prudentes, uma coisa assim, desse tipo, né? Espera primeiro a Dona Laura chegar, a gente chamava ela de Dona Laura. Olha a prudência do bispo. Olha o que era essa mulher. Muito amor. Porque pela norma da igreja, quem é o responsável pelo exorcismo são os bispos. Ou então um padre a quem ele confira a ordem de exorcista, pois ele queria esperar a Dona Laura chegar. Ela tinha ido para São Paulo e nós não tínhamos mais jeito de esperar. Eu sei que nós continuamos a oração. Eu estou assim tentando lembrar a história também. Eu acho que ela chegou já ao fim da oração. Eu sei que quando ela chegou também, eu não sei se a nossa oração também tinha dado muito resultado já, ou se era ela mesma. Eu sei que logo depois que ela chegou, meia hora depois, o negócio estava resolvido. A mulher era uma unção, assim, ela era muito ungida, era muito cheia do Espírito para esse ministério. Mas enfim, nós vamos continuar aqui dentro disso, senão eu não vou conseguir passar tudo. Então, se a gente vai procurar os rastros da espiritualidade pentecostal na história do cristianismo, nós vamos procurar por esses dois elementos que são batismo no Espírito e carismas. Mas aí a gente se depara, por que os carismas cessaram? Então, primeiro eu quero trazer esse assunto de o que leva à cessação dos carismas, para depois a gente fazer o assunto da busca por eles na história, tá bom? Então, os motivos que levam à cessação dos carismas são muitos. Vocês mesmos apontaram alguns aqui, vocês têm razão, né? E eu vou apontar mais uns também. São Paulo queria que todas as comunidades fossem carismáticas. E já no início, inclusive nesta primeira carta de Coríntios, no capítulo 14, por que surge o capítulo 14, essa explicação toda sobre os carismas? Porque a vida carismática também não é muito fácil. Ela necessita discernimento, ela necessita mestres, ela necessita ser acompanhada, né? E isso é um motivo que muitas vezes leva à cessação dos carismas, porque você deixar uma comunidade carismática solta e todo mundo, um fala de um jeito, outro fala de outro, outro se manifesta, o Espírito está falando isso e não sei o que, acaba virando uma coisa meio bagunçada que acaba, sabe,
ficando... Magoando e chateando, né? Acabam se magoando. E acaba ficando um negócio sem profundidade, ficando um negócio raso. Acaba todo mundo assim, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. Uma vez numa oração, eu pedi assim, vamos manifestar livremente as visões, as coisas que o senhor está falando. Eu vejo não sei o quê, outro eu vejo não sei o quê, outro eu estou vendo um elefante, outro eu estou vendo um carro, outro eu estou vendo... Mas o Espírito Santo não está explicando nada o que é isso aqui. Ninguém está entendendo nada o que o Espírito Santo quer. Um monte de visão sem conexão nenhuma, então pode se tornar uma bagunça, entendeu? Então, por ser um terreno meticuloso também e que precisa acompanhamento, se você não tiver mestres, não tiver pessoas acompanhando e tal, existe a tendência ao negócio se tornar tão bobo, assim, então vai ficando banalizado, que as pessoas mesmo vão abandonando aquilo. Outra tendência da cessação dos carismas é a tendência individual. Nós, individualmente, temos dificuldade. Que foi, você está aí? Você espirrou, porque você que eu não passei. Eu não passei o batismo do Espírito Santo, eu passei gripe, meu Deus. Mas a gente mesmo perde os carismas, perde a relação com os carismas, quando a gente começa a lidar errado com os carismas. São Paulo fala de carismas no capítulo 12 e no capítulo 14. E o que tem no capítulo 13? O amor. A caridade. É engraçado que parece assim uma montanha aqui, um rio que passa no meio, né? A caridade. É o capítulo 12, capítulo 14 e no meio a caridade. E São Paulo, na verdade, diz, não é que isso aqui é um rio que passa no meio das montanhas. Ele fala, não, isso aqui é por onde as montanhas descem, isso aqui é a estrada. É a estrada. Porque carisma é, antes de tudo, serviço. Os carismas existem, não é para deleite pessoal. Os carismas se manifestam a mim, não é por causa de mim, é por causa dela. Os carismas que se manifestam em mim é para ele. Eu tenho o dom das curas não para ficar me autocurando, eu tenho o dom das curas para curar ela. Então, o carisma é sempre voltado para o outro, nunca é para a gente. O único carisma que parece que tem uma coisa particular, e justamente por isso acaba se tornando, é o mais simples de todos, é o mais simples, e ao mesmo tempo se torna o maior complicador da vida carismática, é o dom das línguas. Porque ele tem o dom das línguas, ele tem uma coisa dupla nele. Ele tanto é voltado para o outro, quando ele vem em forma de profecia em línguas, né? Como ele é também um dom de edificação pessoal. Então, é o único carisma que serve para mim mesmo, né? Ele tem os outros carismas são tudo para os outros. Quando você profetiza para quem? Para a comunidade. Quando você tem uma palavra de ciência para quem? Para a comunidade. É tudo para a comunidade. É tudo voltado para fora de você. Mas quando você começa a exercer ele pelo motivo errado, porque por que você profetiza? Quando a pessoa fala assim, meu irmão, eu não falo profecia. Por que você não fala? Já tem tanta gente que fala profecia. Eu não falo profecia. O que está faltando nessa pessoa? Claro, pode faltar algumas outras coisas, pode ser um complicador psicológico, pode ser um monte de coisa, mas sobretudo o que pode estar faltando é amor. É amor. Porque eu me exponho a falar uma palavra de profecia, eu posso até errar. De repente eu me exponho a alguém até me julgar, ou sei lá o quê. Mas eu me exponho por amor. Eu quero profetizar para a comunidade, mas o que me move a isso é a caridade, é o amor. Então é isso que São Paulo explica no capítulo 13. Eu posso ter esse dom, eu posso falar assim, mas se não tiver amor não vale nada. Então quando os carismas param de ser expressados pelo seu verdadeiro motivo, que é a caridade, qual a tendência deles? Diminuir. Então o que está faltando, sobretudo, é a caridade. Por que os doentes não estão sendo curados pela oração?
Está faltando alguém que tenha caridade, vai lá e ore por eles. Quem aqui já orou por algum doente e ele foi curado? Tudo, acho que a maioria, né? Era para não ter nenhuma mão sem levantar. Era para estar todas as mãos erguidas. Todo mundo, todos nós temos que ter uma experiência dessa na vida. Por quê? Porque isso me valoriza. Nossa, olha como eu sou importante. Não, cara, você não é importante coisa nenhuma. Você tem que ser movido pela caridade. Você já se deparou com alguém doente na sua frente? Ou nunca viu uma pessoa doente? Tem um aqui que está bem doentinho. Você já viu alguma pessoa doente? Em nome de Jesus que sabe. Já viu? E por que você não orou por ela? O que faltou? Você não teve amor suficiente por essa pessoa para se expor desse jeito e orar por ela? O amor leva a gente a fazer papel ridículo. Como tem muita gente que tem muita vaidade e amor próprio e não quer se expor e não parecer ridículo, não vou fazer isso, não vou me expor. Então, o carisma tem esses dois lados. Ou existe uma superexposição quando ele é feito de uma forma assim, sem muito conhecimento, sem muito discernimento, sem pessoas que sejam como maestro. Ele pode se tornar assim disruptivo, ele pode se tornar, como é que se diz, muito avassalador, muitas expressões, muita manifestação e tal, e aquilo vai se tornando vazio. Isso é um perigo. Existe um outro perigo. As pessoas, porque não são levadas pela caridade, pelo amor, elas acabam sempre deixando para o outro. Não, deixa que o outro ali prega, deixa que o outro ali ora para a cura, deixa para o outro, Não, você tem que se expor. É por isso que quando a gente vai fazer um aprofundamento sobre a vida carismática, a gente tem que fazer aí teríamos que passar muitos momentos de oração, e aí tem que ter um condutor que meio que puxa a sua língua, que nem foi puxada a língua da Malvina. Ela não queria deixar puxar a língua dela, tivemos que achar um jeito ali. Achamos esse, mas precisa de alguém que te dê um tranco e fala, não, fale em línguas, profetize, fala uma palavra de ciência, tenha assim uma visão. Como é que você não tem visão? Eu não tenho visão. Não existe isso. Eu não oro para cura. Todos têm visão, todos têm profecia, todos oram para cura, os carismas estão todos em vocês. Não tem ninguém aqui que tem algum... Por exemplo, a pessoa que é muda orar em línguas, aí já acontece um milagre. Mas se você não é mudo, pelo menos orar em línguas você vai orar. Não, eu não consigo orar. Mas que negócio é esse? Isso não existe um negócio desse. Então tem que ter um rompimento. Quando não tem um incentivador, e ele vai te dar o motivo pelo qual você vai fazer. Meu amigo, minha amiga, você não vai fazer isso porque você é uma pessoa especial, você não é especial. Ninguém quer saber se você é especial. A gente quer saber se você ama a comunidade, se você tem um pingo de caridade, um pingo de amor. A comunidade precisa de profecia, a comunidade precisa de profeta, a comunidade precisa de alguém que fala uma palavra de ciência. Será que pode ser você, por favor? Chegue lá na sua comunidade e no meio da reunião lá fala, olha, o senhor está me dando uma visão pessoal. E pronto, veio do encontro carismático, ficou louco, entendeu? Mas você não vai fazer isso, sabe por quê? A sua vaidade não vai deixar, eu vou me expor aqui, o que as pessoas vão falar de mim. O que aconteceu com a renovação carismática? Tinha uns malucos que não estavam nem aí para sua vaidade pessoal. Estou nem me lixando, vocês vão dizer que eu sou doido, que eu sou feio, que eu sou maluco. Agora, o que aconteceu? Vai entrando aquela vaidade. E pior ainda, quando vai se tornando assim, os verdadeiros carismáticos vão lá, tomando. Tipo assim, hoje se falar em Ministério de Cura no Brasil, em quem você pensa? No Ironi, né? Porque o Ironi foi se permitindo. Ele foi se permitindo e foi avançando, né? É claro, tem outras coisas, né, das quais ele tem lá os seus, não digo nem méritos, mas ele contribui para a graça. Mas uma coisa que o Ironi tem, sobretudo, é que está se lixando se alguém falar mal dele. Até DT ele falou e não ligou. Não gostei muito dessa história, mas
Renato, até na TV, às vezes ele solta as palavras de ciência lá. Jesus está curando 3 cegos, vem aqui na frente. Não apareceu ninguém, isso já aconteceu diversas vezes. Os caras não tá nem aí. E às vezes ele fala e realmente vai lá e aparece o cego, paralítico, o pessoal curado. Então, é aquela coisa. Coragem. Se você não se expuser, vai faltar carismático. Se você ficar no seu cantinho lá, falar, não, eu não vou, nossa senhora, o que vão falar de mim? Então, o seu eu é mais importante do que a comunidade, né? Então, são esses motivos que vão cessando. Quais outros motivos que vão fazendo cessar os carismas? É que também uma comunidade se manter sempre carismática, ela é muito difícil, porque muitas vezes ser carismático é às vezes também comandar sobre as águas. É você partir para o inesperado, partir para a novidade de Deus. E muitas vezes a comunidade começa a necessitar de uma vida mais metódica, da gente ter alguma coisa assim que seja um pouco mais esperado, de saber como vai fazer, quanto tempo vai durar alguma coisa, o que vai ter nessa coisa. Olha, já em Queluz, na casa de Maria, isso acho que era o ano de 78, 1978, nós estávamos no encontro lá. Eu não me lembro se foi um encontro, não, acho que foi em 77 isso. Eu nem me lembro se foi um encontro que o Padre Jonas fez o convite para os primeiros membros da Canção Nova. Eu nem me recordo se foi esse encontro, se foi outro. Nós entramos cedo para orar, entramos de manhã cedo para orar, acho que era antes, não sei se ele tomou café e foi orar, ou pôs o café, eu não lembro bem. Eu estou ficando velho, eu fiz 61 anos, dia 15 agora. A hora que vocês quiserem cantar parabéns para mim, vocês podem dar presente caro, para mim fazer vagabundo eu não quero. Mas, então, às vezes eu não recordo. Mas eu sei que nós entramos para orar, eram umas 8, sei lá que horas que era, de manhãzinha cedo. Cara, deu um problema porque a gente não descia mais para almoçar. E ninguém ficava com cara de sono assim. Todo mundo orando uma oração. Durou 1, 2, 3. Eu acho que durou 6 a 7 horas de oração. Nós não conseguíamos parar de orar. Não conseguíamos. Éramos umas, sei lá quantas pessoas, aquela capela da Canção Nova, da Casa de Maria, lá de Queluz. Será que dava ali umas 150, 200 pessoas? Dava, né? Estava lotada a capela. Né? Sabe o que era nesse tempo, Malpino? Na capela era um estoco. Não sei se chegou a ver. De madeira. Aquele estocão de madeira. E a gente orando ali sem parar. Horas e horas de oração, a oração numa dinâmica. Aí de repente a oração parava, fazia um silêncio, de repente o Padre José botava uma música, aí de repente essa música virava canto lindo, de repente já virava profecia, de repente já virava não sei o que. Nossa, gente, um negócio tão dinâmico. E não tinha um maestro que... Isso que é o lindo da renovação, da dinâmica carismática. É quando não precisa alguém que fala, agora vamos não sei o quê, agora vamos não sei aquele negócio tudo controlado, agora levante as mãozinhas, agora levante os pezinhos, levante os dois e fique no ar, entendeu? Aquela coisa assim que fica tudo mandando, agora vamos cantar. E geralmente a renovação carismática, um dos problemas é que está virando renovação musical. Não tem, às vezes não tem tempo para nada, não é porque as pessoas oraram muito, é porque cantaram demais. Está virando uma renovação da música cristã. Nós não fomos chamados para ser a renovação da música cristã, nós fomos chamados para ser a renovação carismática da igreja. Não é? Renovar os carismas, não ficar renovando música. E outra coisa, agora, quem canta as músicas velhas, coitado, as músicas que ele está cantando, isso aí foi do ano passado, agora a moda é outra. Entendeu? Agora é cola de Deus. E quando o cara não sabe, rapaz, você não sabe essa música, sério mesmo. Onde você tem andado que você não sabe dessa música? Parece que o sentido de você ser cristão, se você sabe as últimas músicas, isso demonstra que você está sendo fiel. Gente, que besteira, entendeu? Bobagem. Eu já vou cantar umas músicas novas para vocês, dos anos 70.
antigamente na renovação, a vigília ia até 5, 6 horas da manhã. Agora dá 3, 4 horas, depois da missa, tem um momento de oração e acabou. Vocês viram o milagre que aconteceu aqui? Acabei de tirar ela da espiritualidade. E seria ela da pentecostal. Então, mas é verdade, ela tem toda a razão. Muitas vezes a gente nem aguenta mais fazer uma vigília. Gente, vigília, antigamente, a gente ficava falando, nossa, mas essa noite foi muito curta. Gente, a gente precisa orar numa noite que seja mais longa, porque essa aí não está dando mais. Gente, era um gosto por orar. Uma vez a gente estava lá num congresso de ministérios lá, aí estávamos eu, acho que era o Eugênio Jorge, eu não lembro quem não. Aí a gente estava assim, tipo uma mesa redonda que não era redonda. Era o sentido de mesa redonda, mas era uma mesa. Aí a gente recebendo as perguntas, era coisa de ministério, vocês já foram, né? Que separa os ministérios, né? Aí estava só o Ministério da Música separado. Aí eu dei o meu depoimento do início da renovação, e isso intrigou alguém lá, que o cara perguntou: escuta, mas o que você diria que tem esse sabor diferente da renovação do início da renovação para agora? O que você diria? Cara, uma coisa que me veio foi o seguinte: falei, olha, eu acho que era assim um desespero por oração. A gente queria viver orando. Era tão gostoso orar, era tão prazeroso. A gente queria ver tudo. Era tão prazeroso. Era um prazer. Eu ia para a casa do Saulinho, lá em Piquete, e a gente ia lá, você imagina, a gente era adolescente mais novinho, sei lá, eu era adolescente, ele era jovem, ele era mais velho que eu um pouco, mas ele ia lá, sabe o quê? Ficar horas em oração, gravava a nossa oração, não sei o quê. Você já pensou isso? Um jovem que visita outro jovem para orar porque tem prazer na oração? Esse prazer na oração era um elemento do início da renovação. Então, tudo isso que eu estou falando é para isso aqui. Por que cessam os carismas? Por que as comunidades vão perdendo os carismas? São por esses vários motivos. Falta de conhecimento, falta de experiência. Falta de experiência cai nisso que eu estou falando. As pessoas param de se reunir para orar, para experimentar os carismas, como disse a Malvina agora. Fazer experiência com os carismas. O que mais? Falta de amor, é o principal deles. Falta de caridade. Vaidade. Ou às vezes uma experiência carismática que cai no abuso, o abuso dos carismas. Profecia que não é profecia, carisma que não é imagem, né? E começa a falar da sua própria cabeça e tal. Essas coisas. Queria só fazer uma observação disso também, porque eu não sei se, acho que a Maria aqui conhece o Everton, e o Everton vem da escola do Renato e da Malvina, que aprendeu com eles. O Everton sempre testemunhava que lá em Porto Velho eles faziam exercícios, né? E tinha grupo de oração, alguém porventura profetizava algo humano ou até diabólico. O Renato, o Everton conta, muitas vezes parava a oração e dizia: olha, essa profecia, com caridade, não, mas ele dizia, essa profecia foi humana, vamos apurar mais. Hoje isso é uma coisa que a gente jamais faria. Imagina que está no grupo de oração, alguém solta alguma coisa que não é, o que a gente faz? Vai com medo, né? Ou a gente diz aleluia e confirma, né? Como se não fosse. Então até isso, até hoje nós temos receio de corrigir, né, na caridade lá, falar, olha, isso aqui é humano, ou às vezes uma coisa pior, uma profecia diabólica. Mas precisamos voltar, né, Renato, a este ponto de ter a coragem também de nos lançar pelo amor e de corrigir se preciso for, nos abrir. Tudo que você faz mais, você começa a fazer melhor, né? Se você começa a cozinhar mais, no começo você precisa ouvir um vídeo do YouTube para aprender a cozinhar um ovo, né? Você vai lá no tutorial como é que se cozinha um ovo. No fim, depois de alguns anos, você já está sabendo fazer pelo menos um feijão com arroz, né? Depois de um certo tempo, você já está cozinhando coisas mais sofisticadas, não é? A não ser que você seja eu que não... não, até que não cozinho tão mal, não. Mas tudo que você faz mais, você costuma fazer melhor.
Se você começar a costurar ele aqui, você acha que ele tem cara de costureiro? Não tem. Mas se ele teimasse que ele ia costurar, você ia conseguir ou não ia? Ia ser um bom alfaiate. Ia ser. Ia furar o dente no começo. Não, se você se dispuser a fazer uma coisa, você consegue fazer. Você pode falar, não, agora eu não quero mais ser alfaiate, agora eu quero ser jogador de futebol. Tudo bem, vai ser meio complicado, porque você precisava ter uns anos a menos, mas você está novo ainda, né? Perto de mim, que já estou perto de Matusalém, assim. Mas mesmo assim, mesmo com a idade que você está, quantos anos pode revelar para nós ou não? Pode, 35. 35. Mesmo com 35 anos, se você colocando na sua cabeça que você vai todo dia agora jogar futebol, vai se dedicar e tal, cara, já você tá trincadão aí correndo e tal, e jogando a bola, né, fino da bola. Tudo que você dispõe a fazer mais e se dedica, você vai fazer melhor. A vida carismática também ela vai cessando, ela vai diminuindo de intensidade, porque as pessoas também vão parando de fazer. Vão, né? Então, se recomeçar. Bom, gente, deixa eu ir lá, porque eu fiquei só nessa parte da cessação dos carismas. Mas é que, de fato, isso é algo muito isso é algo. Nós estamos falando em poucos minutos, algo que se gasta muito para estudar. Santa Teresa de Ávila dizia que muitas vezes 5 minutos diante do Santíssimo Sacramento em contemplação, ela aprendia mais de teologia do que ela poderia aprender em anos de estudo. Né? E, de fato, não foi à toa que ela foi chamada uma das doutoras místicas da Igreja, porque a Igreja reconheceu nela um grau de doutoramento, de conhecimento teológico muito elevado, por pouquíssimo estudo que ela tinha. E de onde ela aprendeu tudo aquilo? Como também Santa Teresinha de Jesus, uma garota de 24 anos, morreu com 24 anos. E a Igreja considerou ela doutora da Igreja, doutora mística da Igreja. Que idade você tem? Eu? 30 anos. 30 anos, já passou Santa Teresinha. Quem está mais novinho aqui? Acho que ele. Então vocês já eram para ter se tornado tudo doutoras, santas místicas da Igreja, vocês. Mas então, nós estamos conseguindo aqui, nessa forma de conversa, pular para algo que são anos de estudo. Por que cessam os carismas? Por que cessa o carisma na vida individual? E por que cessam os carismas na vida da comunidade? Isso é uma pergunta muito séria. Mas a gente mesmo, há momentos em que a gente está mais carismático e há momentos em que está menos carismático. Há momentos em que você ora pela cura de pessoas, você mesmo se surpreende com as coisas que o Espírito Santo faz com você. E há momentos que você está meio sem poder, está meio fraquinho. Né? Então, esta relação com Deus, ela não é fixa. Assim como uma comunidade, não é porque ela começou carismática, ela vai sempre ser carismática, ela pode perder os carismas. E por que perde? Por vários desses elementos. Vamos passar para frente. Agora eu vou falar um dos motivos mais fortes pelo qual o cristianismo foi perdendo os carismas, que foi por causa do poder institucional, poder da instituição. Então, depois de 3 séculos de martírio, de perseguição, os cristãos foram muito martirizados. Né? Durante os 3 primeiros séculos da Igreja, para você ser cristão, para você se tornar cristão era algo muito sério. Então, para você tomar a resolução na sua vida de ser cristão, você tomava uma resolução muito séria na sua vida, porque você acabava de se tornar sujeito a ser levado para a fogueira, para ser apedrejado, para botar numa arena cheia de cachorro com fome em cima de você. Uma arena, eles gostavam de variar os tipos de animais, né? De animais, vocês assistiram Covardes? Que botaram uma cristã, nossa, uma menina nova,
cristã toda de branco na arena e botaram um boi, um touro para ir para cima dela. Né? Um dia assistam esse filme, é um filme antigo, mas é um filme bem interessante. Covardes, que quer dizer, aonde vais? É a pergunta que Jesus faz para Pedro quando Pedro está pensando em sair de Roma. E que, aliás, Pedro faz para Jesus, né? Pedro tem uma visão de ver Jesus entrando em Roma, e aí ele pergunta para Jesus: covardes, né? Onde vai, Senhor? E Jesus fala para ele: eu vou morrer em Roma, já que você não quer morrer, eu vou. Aí ele volta para Roma e é morto em Roma sob Nero, né? Então é um filme muito bonito, muito interessante. E então, durante esses 3 primeiros séculos, ser cristão era estar preparado para sofrer. Só que durante este período do martírio da igreja, ele foi substituído depois, que no ano lá de 325, lá para aqueles anos lá, Constantino, muito influenciado pela sua mãe, né? A mãe de Constantino é Helena, né? Santa Helena, né? Muito influenciado por sua mãe, que já era cristã, ele permite o cristianismo, ele faz uma abertura ao cristianismo e tal. Não que ele necessariamente se tornou logo cristão, assim como alguns pensam, né? E, aliás, a relação de Constantino com a Igreja Católica é passada por muita bobagem que é dita. E é preciso a gente depurar isso. Mas então, depois desse período, nós passamos, depois de Constantino, ainda vem, eu não sei se é Diocleciano, acho que é Diocleciano, não lembro bem agora, ainda vem um outro imperador que persegue a igreja, acho que por uns 10 anos, uma coisa assim, por um tempo, e aí depois vem Teodósio I, que no ano de 381 faz mais do que Constantino, ele torna a igreja como religião oficial do Império Romano. Então agora, a igreja que vivia na catacumba, o que é catacumba? O que é catacumba? Cemitério. A igreja se reunia, fazia as suas celebrações dentro do cemitério escondida. Esta igreja que vivia escondida, com medo de tudo, agora ela tinha a função de ordenar. Ela tinha a função de governar a vida espiritual do Ocidente inteiro. Olha que mudança. Um homem ministeriado, um homem na graça do Espírito, que precisava pastorear um pequeno rebanho, eu precisava o tempo todo confortá-los quando alguém tinha sido morto da família, eu precisava sempre incentivá-los, dizendo coragem, vamos seguir e tal. Agora ele tinha uma função diferente. Agora ele tinha a função de tornar os pagãos cristãos. E como é que ele ia fazer isso? Ora, a conversão, ela é resultado de um abalo no coração. A pessoa precisa ser abalada. Conversão, o que quer dizer conversão? Conversão é o seguinte: você está indo por aqui, aí vem uma palavra, converta à esquerda, aí você converte. E a conversão às vezes é o contrário. Você está indo para cá, agora você vai estar vindo na direção contrária. Está vindo na contramão do que você ia. Converter é mudar a cabeça, é mudar de vida, é mudar totalmente de direção. Como é que você leva uma pessoa a ter uma conversão dessa? Pelo poder impactante da ação do Espírito Santo. Só que agora virou uma função. Virou uma função. Os cristãos agora tinham que levar o mundo a ser convertido, porque agora era a religião oficial do Império. E aí o que acontece? Isso foi separando a parte institucional da parte do corpo dos fiéis. Cada vez mais o clero foi tendo poderes. Quando você lê a Bíblia, você vê na carta a Timóteo, na carta a Tito, quando Paulo faz recomendações aos presbíteros e aos anciãos, você vê que esses presbíteros e anciãos eram as pessoas que se distinguiam na comunidade por serem pessoas mais antigas. Alguém que falou, acho que foi ele aqui,
não devemos parar de ouvir as pessoas e tal, para que a gente pegue a tocha de um e vai levando adiante, né? Na igreja antiga eram isso, mas esses homens, eles não eram necessariamente, você não vê claramente essa distinção de haver um investimento, uma investidura de autoridade que vem institucionalmente sobre ele. A investidura de autoridade era mais espiritual. Eram pessoas que se destacavam pela espiritualidade, pelo jeito de viver. E agora não, agora precisávamos de bispos, de pessoas de governo. E isso foi tornando o clero muito separado dos leigos, e as comunidades começaram a ser mais comunidades de assistência do que de relação com o culto. Iam mais para assistir a assembleia, assistir o culto, do que para participar dele como uma parte, como diz São Paulo. Se alguém tem uma profecia, se alguém tem, participavam do culto. Isso foi tornando, a igreja foi separando, foi abrindo um vácuo entre clero e leigos. E o clero cada vez se tornando mais acumulado de autoridade, já que a igreja tinha agora a função de cristianizar o mundo. De repente a igreja começa a aparecer já com um poder temporal. Desculpe, e muitas vezes os bispos tinham às vezes mais força do que um senhor feudal. Às vezes tinham mais força do que um governador local, do que um rei local. De repente o Papa começou a ter mais poder do que o imperador. Começou a acumular o poder temporal para a igreja. E a igreja fez muitas coisas importantes. Se você vê, olha, da onde vêm as universidades? Da igreja. Da onde vêm os hospitais? A igreja ajudou o mundo a sair de muita barbárie e a construir a civilização ocidental. E a igreja fez muita coisa maravilhosa, muita coisa fantástica pela civilização ocidental. Há muita gente que diz que hoje nós estamos passando por uma crise de ocidentalismo. Nós estamos, assim, abrindo mão daquilo que foi construído ao longo de milênios, que é a cultura ocidental, e estamos abrindo mão disso aí por nada. Estamos deixando que isso seja solapado, aquela visão basilar da família, as coisas que o cristianismo legou e que fizeram toda essa maravilha que é a civilização ocidental. Nós estamos abrindo mão disso. O comunismo está meio que roendo, que nem um rato assim, que está comendo, mas está comendo o pé das estruturas, de forma que parece que vai desabar a estrutura inteira. Por quê? Porque nós estamos abrindo mão dos heroísmos que a civilização ocidental nos mostrou, né? De todas essas coisas. Mas nós estamos todos cansados de muita fala. Que horas são? Sim. 11h54. Vamos dar uma paradinha, né? Pode ser. Vamos rezar um pouquinho? Pode ser? Vamos. Pega o Leonardo na guia aqui. Que horas? São 10 para meio-dia. Eu trouxe meu violão, mas meu violão está tão abandonado, coitado. Ele está com cordas velhas. Deu os dedos, né? Eu não tenho trocado as cordas e... Deixa eu pegar isso aqui. Teus dedos tocam meu coração, carne minha alma, sossega calma, minha vida agitada, tua presença me acolhe,
As palavras são nossas